Vamos continuar falando de funções, só que hoje a gente vai falar aqui de taxa média de variação. Explicar o que seria isso e como que a gente vai utilizar isso nas nossas como que a gente vai utilizar isso nas nossas nas nossas vidas, nos nossos exercícios, para ver se a gente entende. Olha só, já começando a introdução, ontem a gente parou aqui, né? A taxa média de variação seria a inclinação dessa reta, ou seja, a velocidade com que a água iria esquentar, ou no caso, a velocidade com que a água iria resfriar. E é isso que a gente vai medir. O que seria a taxa média de variação? É o quanto variou em determinado intervalo. Por exemplo, se eu quero saber, por exemplo, quantos quilos que a gente, por exemplo, quantos quilos eu engordei na quarentena? Vamos supor que eu tenha ganhado peso, minha webcam parou de funcionar. Quantos quilos que eu ganhei na quarentena? Vamos pensar assim, ó. Se eu for pensar da seguinte maneira, vamos dar um exemplo hipotético aqui. Antes da gente entrar em isolamento social, né, lá no dia 16 de março, 20 de março, 23 de março, lá no dia 23 de março, vamos supor que eu estava pesando 74 quilos. Depois, né, passado quantos dias? A gente já está, vamos supor que a gente estaria no dia 23 de junho, tá bom? Vamos supor. Sei que a gente não está no dia 23, só para fazer nossas contas. Então, de março, abril, maio, junho, então seriam 90 dias, só para arredondar. Então, 90 dias, ou seja, lá na data de 23 de junho, eu acabei emagrecendo na quarentena. Eu passei para 70 quilos. Aí, o que acontece nesse intervalo aqui? Ou seja, se eu fosse expressar um gráfico assim, ó, um gráfico de y em relação a x, e x eu colocar aqui que é tempo, e o y eu colocar aqui que seria o peso, colocar o peso em quilograma, e o tempo em dias, eu teria minha reta mais ou menos assim. No dia 23 de março, eu consideraria o dia zero, certo? Seria a data inicial. E colocaria meu ponto no gráfico aqui. Ou seja, eu estava com 74 quilos, então vou marcar aqui 74. Seria aqui 74, tá bom? 74. Beleza. Aí, o que aconteceu? Eu emagreci. Ou seja, no dia, ou seja, passaram-se 90 dias. Ou seja, 90 dias. E eu passei a pesar quanto? Passei a pesar 70. Vamos colocar aqui, aqui seria a faixa dos 70. Então, vamos supor, esse aqui seria minha faixa dos 70, e aqui o dia zero seria minha faixa dos 74. Se eu colocar uma função aqui, a função que vai interligar os dois pontos. Ou seja, o que aconteceu com o meu peso? Eu diminuí, ou seja, minha função é decrescente. Então, a gente já viu aqui. Revisamos um conceito, minha função é decrescente. Só que qual foi a taxa de variação? Se eu quisesse saber, se eu adotar que o comportamento dessa função fosse linear, ou seja, que eu perdi determinado peso todo dia, eu poderia saber quantos quilos Juan perdeu por dia, né? É uma pergunta. E se eu quiser saber essa pergunta, quantos quilos Juan perdeu por dia, eu estou querendo saber, na verdade, a taxa de variação. Então, sempre que a gente falar de taxa, é algo que varia em relação a outro. Por exemplo, como é que eu faria essa conta? Então, ó, Juan perdeu quantos? Juan perdeu 4 quilos
em 90 dias. Então, dividido por 90. Não é isso? Então, essa conta que a gente vai fazer. Posso fazer assim, ó. Ah, Juan perdeu 4.000 gramas, né? Em 90 dias. Certo? Então, Juan perdeu 4.000 gramas em 90 dias. Então, se eu dividir 4.000 gramas por 90 dias, fazendo uma conta bem rapidinha aqui, ó. Vamos abrir nossa calculadora. Fazer aqui, ó. Vocês estão enxergando minha tela, gente? Sim. Beleza. Então, ó, se eu fizer aqui 4.000 gramas dividido por 90 dias, eu tenho aí 44,4. 444, né? Então, ó, vou colocar aqui 44,4. Então, significa que eu perdi 44,4 gramas por dia. Então, para eu perder esses 4 quilos durante os 90 dias, significa que eu perdi durante cada dia, se essa relação for linear, 44 gramas por dia. Deu para entender esse conceito de taxa de variação? Então, a taxa de variação é o quê? É o quanto essa função está decrescendo ou crescendo ao longo do tempo. Então, vamos continuar aqui. Então, isso que é a taxa de variação. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente ficar com a mente afiada. Olha só. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Ele fala assim, ó. O gráfico a seguir mostra o nível da água no reservatório de uma cidade em centímetros. Ó, nível em centímetros. Então, aqui seria 1 metro, né? Aqui o nível em centímetros. Aí, aqui tem a taxa de variação. E aqui é o gráfico que mostra aí durante 30 dias. E ele fala assim, ó. O período do mês em que as variações do nível do reservatório, independente se para enchê-lo ou esvaziá-lo foram maiores, onde? Então ele está querendo saber, ó, onde é que teve a maior taxa de variação, independente se foi para encher ou esvaziar. Olhando o gráfico, o que vocês responderiam para mim? Olhando esse gráfico aí, o que vocês responderiam para mim? Então, olha só, já me responderam certo aqui no chat, mas se a gente olhar o gráfico, a maior taxa de variação onde a reta foi mais inclinada. Então, vamos olhar o gráfico e ver. Ó. Esse gráfico, onde é mais inclinado? Espera aí. Onde é mais inclinado? Vocês vão responder para mim. Aqui, nessa região é mais inclinado. Deixa eu trocar de cor. Nessa região é mais inclinado que essa região? É. Essa região aqui é mais inclinado? Não é. Essa aqui, ó. Essa região aqui não é mais inclinado que essa. Ah, eu vi errado. Certo? Ó. E a gente pode analisar aqui, ó. Essa região é mais inclinada que essa região? Não. Tá vendo que aqui a inclinação é maior, o ângulo é maior? Então, ó, de todas essas regiões aí, aqui a gente tem mais inclinado, aqui a gente tem mais inclinada é essa região aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque se a gente for pegar numericamente, ó, ele saiu de 500 e foi para 200. Então, ele variou 300 centímetros em quantos dias? 5. Então, se a gente já achou a resposta, né? Então, foi entre o dia 10 e o dia 15, só olhando no gráfico. Mas,
Vamos fazer as contas aqui só para a gente ver como é que ficaria em cada pedaço. Ó, aqui, ele variou isso aqui, ó. Ele variou de 300 para 500, tá vendo? Variou de 300 para 500, que é o nosso ΔY. Então, ele variou de 300 para 500, ele variou 200 em quantos dias? Em 10 dias. Certo? De 0 até 10. Então, a variação dele aqui, 200 dividido por 10, 20. A variação do primeiro período. No segundo período, ele variou 300, saiu de 500 até 200, então ele variou 300. Em quantos dias? 5 dias. 300 dividido por 5 dá 60. Nesse período aqui ele não variou, então a taxa de variação foi 0, certo? Aqui, ele variou quanto? Ele variou de 200 para 300, variou 100. Em quantos dias? Em 5 dias também. Então, ó, aqui também variou 20. Então, nessa primeira região e nessa segunda, essa região aqui, teve a mesma taxa de variação. E essa última, ele variou quanto? Ele variou ó, de 300 para 100, ele variou 200. Em quantos dias? Em 5 dias. Então, ele teve uma variação total de 40, certo? Então, olha só. Colocando o sinal aqui, a gente vai ver. Aqui foi positivo na primeira. Na segunda foi negativo uma variação. Certo? Então, a gente vai colocar negativo. Aqui foi positivo e aqui foi negativo. Então, a gente calculou a taxa de variação para cada período aí que ele pediu. Tá bom? Aqui, no primeiro, a gente teve 10 dias, ó. 10 dias. Nesse segundo aqui, foram 5 dias. Olha só, de 10 para 15. Aqui foram 5 dias. Aqui, 5 dias também. E aqui também 5 dias, tá bom? Então, foi entre os dias 10 e 15. A gente já tinha respondido, só estou fazendo bem passo a passo com vocês para todo mundo acompanhar. Beleza. Então, vamos lá. Olha só, ele calcula em cada um aqui para mostrar qual é o maior taxa de variação. A gente vai falar também sobre raízes e sinais de uma função. Tá? Quando a gente vai falar de raízes, as raízes são os valores que x assume quando o y é zero. Ou seja, para eu calcular as raízes, eu vou igualar o meu y, a zero. Quando eu igualo o meu y a zero, os valores de x são as raízes. Certo? É isso que são as raízes da minha função. Então, no gráfico, fica bem fácil de encontrar as raízes. Olha só. No gráfico, eu tenho aqui as raízes, esse valor e esse valor. Por quê? Porque é quando o meu y é zero. Olha o meu y aqui. Meu y é zero. Então, quando o meu y é zero, ó, aqui é zero, é quando o gráfico corta o eixo x. Então, essas são as raízes. Todo gráfico tem raiz? Não. Olha o gráfico aqui em cima. Ele não tem raiz. Por quê? Porque ele não atinge o zero. Então, e agora vamos falar sobre sinais. Tá vendo que ele traz essas setinhas azuis aqui? Vamos olhar só para o y. Só para o y agora. Quando eu olho só para o y, eu vejo que o y, daqui para cima, o y ele é positivo. E daqui para baixo, o y ele é negativo. Então, ó, o y aqui em cima, ele é positivo. E o y aqui embaixo, ele é negativo. Para o y, certo? Então, ó, se eu pegar o gráfico e olhar em determinados trechos, ó, daqui para trás, a minha função ela é o quê? Ela é positiva. Ou seja, se eu for resumir, quando o meu x
que é o estudo sinal, né? Já mostrei para vocês o estudo sinal, vou mostrar de novo. Aqui, ó, para essa função, o meu y ele é maior que zero quando o meu x for menor que menos 2. Ou seja, tá vendo o x aqui? Ó? Meu x é menor que menos 2, meu y é maior que zero. Só que ela também é positiva, ou seja, quando o meu x é maior que 2. Ou quando o meu x for maior que 2. Por quê? Porque ela é positiva também nesse intervalo aqui, ó, aqui para frente. Então, eu tenho ela positiva aqui e ela positiva aqui. E ela é negativa em um único trechinho, que é desse de menos 2 ó, até 2. Ela vai ser negativa nesse intervalo. Ó. Por quê? Porque olha o sinal de negativo aqui. Tá vendo? Então, ela é negativa nesse trechinho e ela é positiva quando o meu x estiver aqui e aqui. Então, meu y vai ser menor que zero quando o meu x estiver entre menos 2 e 2. É isso que eu falo quando eu tenho os sinais de uma função. Ou seja, se minha função está acima do eixo x, ela é positiva. E quais são os valores de x para a minha função ser positiva? São esses valores. Quais são os valores de x para a minha função ser negativa? São esses valores. Então vamos lá fazer um exercício. Olha só. A gente tem aí, o diagrama a seguir representa o gráfico de uma função. Né? Então a gente tem esse gráfico aqui. E nesse gráfico a gente quer fazer o quê? Determinar algumas coisas. Qual o domínio? Eu vou fazer com vocês aqui essa questão. Então, qual é o domínio? Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ir. Fazer aqui. Tá. Qual o domínio da função? Letra A. O domínio da função, né, não são os valores de x? Então, quais são os valores de x para essa função aqui, em que é domínio? Então, x pertence a qual intervalo? Vou dar um pause aqui. Não, nem precisa dar um pause. Fala aí no chat. Quais são os valores de x? Que é o domínio. Pode mandar aí no chat para mim. Vamos ver se vocês estão afiados. Menos 4 e 5? Isso mesmo. Aí, ó. O domínio é de menos 4 fechado. Vou colocar pertence ao intervalo, né? Ó, ao intervalo de menos 4 fechado e 5 fechado. Teve alguém, gente, que não entendeu o porquê de ser menos 4 e 5? Manifesta aí no chat, levanta a mão, faz alguma coisa para a gente poder... Tá. Vamos lá. Os valores de x... Eu quero o domínio, não é? O domínio não são os valores de x? Nesse gráfico, os valores de x que está pegando do início da minha função até o final da minha função, ó, foram quem? Menos 4 e 5. Então, esse é o domínio dessa função. Os dois extremos. Deu para entender agora? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Ele perguntou o conjunto imagem. Tá. Qual é o conjunto imagem? Ou seja, na letra B. A gente já falou sobre domínio, agora a gente vai falar sobre imagem. Qual é o conjunto imagem? Menos 5 e 4. Justamente. O conjunto imagem aqui é os valores de y. Então, a gente pode colocar assim, ó, imagem, ele vai pertencer ao intervalo de quem? De menos 5 e 4. Alguém não entendeu isso aí? Manifesta aí no chat, levanta a mão, faz alguma coisa, dá um sinal de fumaça para poder ver.
Juan, Oi. esse conjunto imagem é sempre Y? Conjunto imagem é sempre Y. Tá, beleza. Juan, Oi. deixa eu só te perguntar mais alguma coisa aqui. Pode perguntar. O formulário dessa atividade está lá na plataforma, na parte de tarefas passadas? Na verdade, é o da semana passada, né? Então, como eu postei Sim, ela para a semana passada, ele já sim. ficou disponível na plataforma, então vocês deveriam ter salvo o link. Eu vi lá que tá pro dia 10. Isso. Era da semana passada. Aí Ok, então. tem que acessar e enviar até hoje, tá bom? E hoje eu vou passar mais uma atividade que Ok, faça já sentido vou aqui enviar dentro. aqui. Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, a imagem são os valores de y, ou seja, o mínimo até o máximo. Ó. O mínimo, que foi menos 5, até o máximo, que foi 4. Beleza? Então, vamos voltar aí. Eu coloquei, só que ele pegou vermelho aqui. Então, ó, vamos de novo. B, que é o conjunto imagem, de menos 5 até o 4. Sim, essa é uma das atividades sugeridas. Beleza. C. Olha só, as raízes. As raízes não são os valores quando y é zero? Então, fala aí rapidinho, quais são as raízes para mim? Quem já deu uma olhada aí? Menos 3, 0 e 4? Isso aí, ó, menos 3, que é esse ponto aqui, o 0 e o 4. Muito bem. Isso aí. Ó, o 0 também Peraí, entra, viu? raízes é quando tá zero, número zero? Não entendi, não. Ó, os raízes é quando o y é zero. Então a gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu... Quer ver? A gente vai pegar aqui, nessa reta aqui, ó. Nessa reta. Quais foram os valores que cortaram aqui? Tá vendo? Ó, cortou no menos 3, cortou no 0 e cortou no 4. Ah, beleza. Beleza, então vamos para próxima questão. Ele fala o quê? O intervalo em que f de x é crescente. Isso é importante. Ou seja, eu quero saber quando a função está crescendo. Então, ó, vamos separar em 3 partes aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos separar a função em 3 partes. Vou fazer aqui de azul fininho, para a gente, verde fininho. Olha só. A gente tem essa primeira parte aqui. A gente tem essa segunda parte. E a gente tem essa terceira parte. Vocês conseguiram entender o porquê que eu separei em 3 partes aí, agora? Ou não? Por quê? Eu estou separando quando a função ela para de ficar crescente ou decrescente e muda. Então, ó, nessa primeira parte aí, eu tenho a minha função, ela está, ó, da esquerda para a direita, ela está caindo. Então, ela é decrescente aqui. Da esquerda para a direita, a partir desse ponto, ela está aumentando de valor. E da esquerda para a direita, a partir desse ponto, ela está caindo novamente. Tá vendo que bonitinho? Minha função? Então, se eu for escrever aqui, ó, os intervalos em que a função ela é crescente, é só quando está com a setinha para cima. Então, no caso, o intervalo é quando o meu x ele pertence a menos 3 sobre 2 até o, olha só, até o 2. Vou colocar aqui intervalo aberto.
Por que intervalo aberto? Alguém sabe me dizer? Alguém aí? Olha só. Não, por que que eu não escrevo o zero? O zero, eu só quero pegar os extremos. Tá vendo? Ela começou a crescer aqui, ó. Se eu fosse colocar os valores aqui, ó. Se eu fosse colocar os valores aqui. Aqui não seria menos 4, esse ponto. Depois aqui seria menos 3 sobre 2. Aqui seria 2. E aqui, no extremo do intervalo, seria 5. Não seria isso? Então, é isso que eu tenho. Ó. Ela é crescente só daqui até aqui. Se ela é crescente só desse intervalo, em qual ponto que ela é decrescente? Ela é decrescente no restante, não é? Olha só. Então, ela vai ser decrescente, que é a letra E. No restante, ela vai ser decrescente, ó, nesse intervalo que a setinha está para baixo aqui, ó, de menos 4. Então, vou colocar x pertence ao intervalo, ou seja, em que é decrescente de menos 4 até, desculpa, vou colocar aqui parênteses. Por que parênteses? Ninguém me falou ainda por que parênteses eu estou colocando. Ela é crescente até esse valor e depois ela passa a ser crescente de 2 até o 5. Galera, por que eu coloquei parênteses e não coloquei a chave ali? Colchete, né? Por quê? Por que isso é tão importante saber? Na verdade, ó, aqui eu posso colocar fechado e aqui eu posso colocar fechado. Só que por que no 2 e no menos 3 sobre 2 eu não posso? Alguma sugestão? Pode abrir o microfone, pode falar no chat aí. Alguma sugestão? Ninguém? Então, ó. Vamos olhar aqui. Nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, acho que minha seta ficou muito grande. A função, ela não está nem crescendo, nem decrescendo. Ou seja, esse número não está contido aqui. Igual aqui, ó, exatamente nesse ponto, a função, ela não está nem crescendo, nem decrescendo. Certo? Então, significa que quando ela é crescente, esses valores aqui, eles não estão inclusos. Por isso aqui é intervalo aberto. Aqui é intervalo fechado nesse ponto aqui, intervalo aberto nesse ponto aqui. Olha só, perguntaram se tem isso no livro. Isso é matéria dos primeiros capítulos, tá bom? No livro 1, que a gente estudou, tá bom? Se colocar, gente, isso aqui, ó, com um sinal errado, tá errado, tá bom? Se colocar isso aqui, ó, com um sinal errado, isso vai estar errado. Beleza? Beleza, vamos lá. Sim, a gente estudou isso esse ano. Letra F. Estou fazendo essa questão bem passo a passo com vocês, gente, porque é muito importante, viu? Olha só. Na F, ele pede os intervalos em que f de x é menor que zero. Então, eu vou pegar a minha
minha linha e olhar assim, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ó, menor que zero. Então, agora eu vou fazer outra análise. Como é que eu faço essa análise? Vou analisar esse pedacinho, ó. Deixa eu... Vou analisar esse pedacinho. Por quê? Porque é a parte em que ele é menor que zero. E vou analisar esse pedacinho, ó, que é a parte que ele é menor que zero. Tá? Então, ó, na f, os intervalos em que f de x é menor que zero. Então, ela é menor que zero no intervalo aberto de menos 3 até zero, ou no intervalo de 4 até 5. Tá, gente, de novo, olha os sinais que eu estou usando. Tá vendo que é no 3, no 0 e no 4 a função é zero? Porque não são as raízes, no menos 3, no 0 e no 4? Então, se eu quero um intervalo menor que zero, logo, esses números eles não vão estar no 0 e no menor que zero. Tá? Por isso. E o 5 eu coloco esse em colchete, por quê? Porque ele está incluso no menor que zero. Certo? Vamos aí para a próxima questão. Tenho F, letra G. Tá, qual parte você não entendeu? Olha só. Acabei de mostrar aqui para vocês, olha só. Qual o sinal aqui? O sinal aqui nessa função aqui, lembra? Agora eu estou olhando aqui esse eixo, certo? A parte de cima, ela vai ser o quê? A parte de cima é positivo. E a parte de baixo é negativa. Certo? Então, acima disso é positivo, abaixo disso é negativo. Então, eu só estou olhando quando a função corta aqui embaixo. Ou seja, a função é negativa de menos 3 até zero. Consegue entender? Aqui, ó. Tá vendo? Todo esse intervalo aqui, ó, a função ela é negativa. Por quê? Porque está abaixo do eixo. Quando chega no 3, especificamente o menos 3, e no zero, a função é negativa? Não. Por quê? Porque aqui é a raiz. Lembra que eu falei que aqui é a raiz? A raiz não é quando o valor de y é zero? Por isso que não está incluso aqui. Deu para entender? E no 4? O 4 é a mesma coisa. No 4 é zero. Ela vai ser menor que zero depois do 4. Então, o 4 não está incluso. Por isso que é aberto. Então, do 4 até o 5. O 5 está incluso por quê? Porque aqui é negativo. Olha só. Né? Quando o x é 5, o meu y é menos 5. Por isso que ele está fechado. Então, a gente tem que relembrar aí. Mas o 2 não é maior que zero? Pera aí. Vamos lá. Esse 2, ele é maior que zero. Só que eu estou perguntando o intervalo em que y é negativo. Quando o meu x é 2, o meu y é quanto? 2. 2 é maior que zero? Eu quero menor, não é? Então, olha só. Acaba que minha função, o que se torna importante para mim, eu analisar os valores aqui abaixo. Analisar os valores aqui abaixo. Desse cara aqui até esse, a função ficou negativa. Aqui a função ficou positiva.
Depois daqui, ó, a função ficou negativa de novo. Então, ó. Vamos para a parte em que ela fica positiva, para ver se vocês vão entender. Olha só, e quando a função fica positiva, ou seja, quando os intervalos em que f de x é maior que zero, ela é maior que zero nesses intervalos aqui, ó. Vamos apagar tudo aqui de novo. Olha só, maior que zero, aqui ela não é positiva, que a gente falou? Aqui negativa, aqui positiva e aqui negativa. Então, ela é maior que zero, ó, antes do 3, entre o 0 e o 4, e é só isso. Então, é isso, ó. A função ela vai ser maior que zero antes do 3, então a gente vai colocar aí de menos 4 a 3. Por que o 3 a gente coloca aberto? Porque quando a função é 3, o valor de y é 0. Quando o meu x é 3, meu y é 0. Ou, né, ela também é positiva de 0 a 4. Por que de 0 a 4? Olha aqui, ó. No 0 até o 4 ela é positiva. Acabou, resolvemos nossa questão. Beleza? Oh, desculpa, gente. Aqui é menos, tá bom? É isso mesmo. Coloquei errado aqui. Aqui é menos, tá bom? Menos 4 a menos 3. Viu? Menos 3 aqui, ó. Escrevi errado ali, esqueci de colocar o sinal. Beleza, agora vamos continuar. Ficou claro isso aí? É bem importante entender, separar x e y. Se você conseguir enxergar x é esse eixo e y é esse eixo, as coisas vão ficar mais claras aí para vocês. Na H. Aí ele pergunta assim, na H, ó. Qual é a imagem do elemento 4? Então, 4 está aqui. Qual a imagem do elemento 4? Responde aí para mim. Ou seja, quando o meu x é 4, qual é o meu valor de y? 0, muito bem. Aí eu vou para I. De qual elemento o número real 4 é a imagem? Ou seja, agora eu estou olhando esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é imagem de quem? Ele é imagem, ó, desse cara aqui, ó. Menos 4. Muito bem. Menos 4. Beleza. Aí ele pergunta na J. Gente, eu estou indo bem devagar essa parte para todo mundo conseguir entender. Tá bom? Na J ele pede assim, esse é um resumo de tudo que a gente viu de função. A J ele perguntou assim, qual a taxa média de variação entre x menos 4 e x menos 3? Então ele está querendo saber isso aqui. Qual a taxa média de variação aqui? Então vamos lá. Para fazer a taxa média de variação... 4? Entre menos 4 e menos 3, a taxa média de variação vai ser menos 4. Né? Como é que é a taxa média de variação? A gente faz delta y, né? Vou colocar aqui delta y, dividido por delta x. Então ficaria, ó, delta y seria o final menos inicial. Final é 0, inicial é 4. Então, 0 menos 4, menos 4. Dividido por final menos inicial de x. Final é menos 3, inicial é menos 4. Então, menos 3, olha só. Menos 3 menos 4, isso vai me dar 1. Certo? Por quê? Porque fica menos 3 mais 4. Isso vai me dar 1. Então, vai ficar aqui
menos 4 dividido por 1, isso dá menos 4. Tá bom, gente? E tem a K. A K fala o quê? Ô, Juan, Oi. eu não entendi a J. A J, vamos lá. Deixa eu... vou apagar todas as respostas da tela, viu, gente? Então anota aí logo, então tira um print para vocês anotarem depois. Eu vou tirar aqui. Tiraram um print? Já. Beleza, então vamos lá. Espera que meu celular desconectou a câmera. Olha só. A J, eu queria a taxa de variação, não é isso? E a taxa de variação vai ser o quê? Delta Y dividido por delta X. Delta Y seria Y final menos Y inicial. Delta X seria X final menos o X inicial. Lá na minha função, eu poderia escrever os pontos. Vamos falar assim, ó, ponto A e ponto B. Só para ficar mais claro de identificar. Vou ir lá na minha função de novo e vou anotar meus pontos, tá bom? Olha só. Meu ponto A, vou chamar o primeiro ponto. Então, meu ponto A, ele é menos 4 de x. Eu compartilhei a tela com vocês, não. Ó, ele é menos 4 de x e 4 de y. O meu ponto B é esse segundo ponto aqui. Ele é menos 3 de x e 0 de y. Posso falar que esse é meu ponto final e esse é meu ponto inicial. Então, é essa conta aqui que eu vou fazer. Então, esse é meu ponto final, esse é meu ponto inicial. Então, é essa conta aqui que eu vou fazer, certo? Então, fazendo a taxa de variação, vou fazer y final. Y final é 0. 0 menos y inicial é 4. Menos 4. Dividido por x final, menos 3. Menos 4. Só peguei esse menos esse menos esse. Em cima fica menos 4, embaixo fica 1. Então, coeficiente de variação, você pode chamar de A ou de M, taxa de variação, ele vai ser igual a menos 4. Certo? Para os dois. Porque a gente pode chamar de A ou de M. Vamos para a próxima, que a próxima é a mesma coisa. Só que ele pede agora a taxa de variação, taxa média de variação, entre x, que é menos 3 sobre 2, ou seja, entre esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, e 2, e esse ponto aqui. Vou anotar meus dados. Ó, esse ponto aqui, vou anotar aqui com vocês primeiro para vocês entenderem. Esse ponto aqui, ó, esse ponto, que eu vou chamar ponto I, ponto inicial, ele é formado pela coordenada de x, menos 3 sobre 2, e depois a coordenada de y. A coordenada de y é menos 2. Meu ponto final, ele é 2 de x e 2 de y. Então, vou anotar aí meus dados. Meu ponto inicial, ele vai ser menos 3 sobre 2 e menos 2. Meu ponto final, ele vai ser 2 e 2. Beleza, depois que a gente fez isso, anotei meus dados aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular minha taxa de variação, ou seja, fazer delta y dividido por delta x. Então, vai ser final menos inicial de y, final menos
inicial, certo? Ó, menos inicial, dividido por final, menos inicial de x, final, menos inicial de x. Gente, ficou claro o que eu estou fazendo aí? Dá um feedback para mim. Beleza? Eu estou fazendo bem passo a passo para a gente conseguir acompanhar aí, ó. Olha só. Eu tenho aqui o ponto inicial. Vou mostrar. Olha só, ponto inicial. E eu quero daqui até aqui. Eu quero saber qual é o valor da inclinação, da taxa média de variação. Então, esse ponto aqui é o meu ponto inicial e esse ponto aqui é o meu ponto final. Anotei meus valores. Depois que eu anotei meus valores, ó, ponto inicial, menos 3 sobre 2 e menos 2, e ponto final, 2 e 2. Depois que eu anotei meus valores, eu joguei na expressão, que é essa fórmula aqui, x final, ou y final, ó, y final, menos y inicial, dividido x final, menos x inicial. Olha aqui, ó. Tá, depois que eu fiz isso, ó, 2 menos, esse menos, quando multiplica aqui, fica positivo. Então, fica 4 positivo. Esse vai ficar mais, né, também. Então, vai ficar 2 mais 3 meios. O que eu faço aqui embaixo? Faço um MMC para resolver, certo? Ó, então, fica 4 mais 3 meios. 4 mais 3 dá 7. Conserva a primeira, então vai ficar 4 dividido por 7 meios. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai ficar, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai me dar 8 sétimos, tá bom? Então, isso vai me dar 8 sétimos. Então, gente, é isso aí que a gente vai ter para essa matéria de funções, tá bom? Como assim, Lucas, está fora da tela, sendo que estava na câmera? Aqui. Olha só. Eu somo a fração, para isso eu faço um MMC. Depois que eu fiz MMC, ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 meios. Então fica 7 meios. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Faço a multiplicação e acho meu resultado. Beleza? Gente, a aula hoje é isso, tá bom? Acho que a gente acabou demorando mais por conta das atividades, mas por conta das dúvidas, né? Mas eu queria que vocês fizessem aí as questões aí do livro, principalmente a seção Enem, tá bom? Principalmente a seção Enem. Eu vou lançar para vocês seção Enem. Vou lançar no meu Bernoulli as atividades, tá bom? Então não se preocupe que eu vou lançar as atividades lá no meu Bernoulli para vocês fazerem. Então, um beijo e até a próxima aula.